E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de como você consegue chegar à sonoridade que você busca através dos plugins. E para isso nós temos o nosso curso Por Dentro da Mix, que é um curso bem aprofundado a respeito do funcionamento dos equipamentos analógicos e das versões deles em plugins, ou seja, vocês vão entender exatamente que tipo de característica que cada plugin vai ativar com base nos próprios circuitos analógicos que eles estão emulando. Se você ainda não conhece o nosso curso Por Dentro da Mix, clica nesse card aqui em cima que você vai ter acesso a mais informações sobre o curso. Bom, primeiramente é muito importante entender por que fazer esse paralelo entre os plugins e os dispositivos analógicos. Antes da década de 90, não havia mixagem in the box, né? Isso começou a partir da década de 90 e com a evolução dos processadores do computador. Os processadores de home computer, né, que são os famosos CPUs hoje que nós utilizamos nos computadores. E a partir dessa evolução, a galera começou a simular os dispositivos analógicos, tá, em plugins. Isso você provavelmente já deve saber. Mas uma coisa que você não deve saber é a tradição de uso desses equipamentos analógicos mesmo antes da invenção de plugins e da evolução dos processadores de home computers. Muita gente vira e fala, poxa, tem esse determinado compressor, tem esse determinado equalizador, porque você ouviu falar do 1176, você ouviu falar do Fairchild, etc. Mas vocês não sabem exatamente a diferença que eles fazem, justamente porque não tiveram acesso a utilizar um desses dispositivos e muita gente está começando hoje dentro da era digital utilizando plugins, o que é completamente normal e muito bacana. Mas não é legal jogar o bebê fora junto com a água do banho. Então, para evitar esse tipo de erro, né, histórico e um erro técnico, nós precisamos olhar para a tradição de uso desses equipamentos na mixagem e entender como a gente pode replicar isso com plugins. E é exatamente sobre isso que o curso vai avançar bastante, dentro desses assuntos e dentro de detalhes assim específicos sobre determinados compressores, sobre determinados equalizadores e como e onde vocês podem utilizar eles na mixagem para ativar algumas características mais legais. Muita gente vira e fala dos dispositivos analógicos, mas na verdade não conhece a tradição de uso e nem a sonoridade que eles trazem quando a gente aplica eles em um determinado tipo de sinal. Então muitas vezes você está lá no computador e você abre um determinado plugin, vamos supor o Ozone da Isotope, e ele vai estar lá triodo, diodo, e você não sabe a diferença que isso vai fazer no seu processamento. Aí vai estar lá tube, transistor, op-amp, e você também não sabe a diferença que isso vai fazer no seu processamento e nem qual tipo de dispositivo ou de componente eletrônico que eles estão emulando. Então no curso nós mostramos vários exemplos práticos de como cada um desses componentes, esses tipos de topologias de circuito, né? Quando nós temos detectores em nível RMS, detectores em nível de pico, e tudo isso afeta o seu sinal e vai afetar o groove, o punch, o brilho, a profundidade da sua mixagem. E se você quiser saber manipular bem esses diferentes plugins e utilizar técnicas de mixagem relacionadas a eles, o nosso curso vai resolver esse problema muito bem. Você vai entender como colocar os equipamentos, né, no seu chain, exatamente se ele vai em paralelo, se ele vai no insert de determinado tipo de instrumento, determinado tipo de track, e daí você vai também entender uma ordem de processos, entendendo quando que você deve pensar a respeito disso e como você deve pensar. Aí você vai ser capaz de agir de uma forma mais intuitiva, sem ficar pensando muito para mixar e vai simplesmente colocar as ferramentas como um cozinheiro que usa os seus temperos para poder cozinhar. E esse conhecimento é base fundamental para que você consiga montar um template de mixagem, que é basicamente toda a cadeia de sinal que você vai usar para suas mixagens, podendo alternar um determinado dispositivo ou os parâmetros desse dispositivo e assim por diante. Quer saber um pouco mais sobre o curso? Clica aqui em cima que você vai ter acesso ao guia do aluno e lá vai ter uma explicação bem completa a respeito de todos os aspectos do curso. E se você curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo e aperta aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.